Um fundo europeu retirou 90 bilhões de reais da BlackRock por falta de alinhamento em sustentabilidade. Será que isso é uma reviravolta da agenda ESG? Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Helena Sakai, eu sou editora do Green Business Post. E hoje nós vamos falar sobre essa notícia recente que estão compartilhando nas redes sociais. Mas eu quis justamente trazer essa notícia pela forma como eles estão comentando nas redes sociais, tentando alegar que a agenda ESG é muito importante e que a agenda ESG é muito poderosa e que é por isso que esse valor retirado do fundo europeu, em torno de 17 bilhões de dólares da BlackRock, que é o maior fundo de ativos do mundo, é relevante e vai causar uma reviravolta na agenda ESG. Esse é o discurso que está sendo divulgado nas redes sociais, mas sem mostrar detalhes da notícia. Então, eu fui ver a notícia e vou trazer aí detalhes para a gente perceber, então, junto com um contexto histórico dos acontecimentos, se realmente isso é uma reviravolta, isso é relevante, etc. Então, vamos para a notícia. Se é esse tipo de conteúdo que você busca, já se inscreve no canal para receber notificações de nossos próximos vídeos. Então aqui a gente tem a notícia, né? O fundo é o segundo fundo, maior fundo de pensão da Holanda, né? Então eles colocam, na verdade, a manchete falando que é um fundo europeu, para parecer que é algo grande da Europa, mas é, na verdade, de um país. Eles falam que é europeu, mas na verdade é de um país europeu. Então é bem menor do que o fundo europeu em si. E aí eles colocam em 90 bilhões de reais, mas lembramos que o nosso valor da moeda caiu bastante, então na verdade 17 bilhões de dólares em torno. E ele retirou esse valor da BlackRock, e ele fala que por causa de falta de alinhamento e sustentabilidade. E aí, para contextualizá-los, né, do que vem ocorrendo, ano passado, a BlackRock, já fiz um vídeo sobre isso, eu posso deixar aqui na descrição, ou posso colocar aqui no final para aparecer para vocês. A BlackRock, ano passado, mudou totalmente a sua tese de investimento. O Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, já vinha falando que estava incomodado com o ESG politizado, com as demandas que nunca eram suficientes, que ele nunca conseguia atingir as demandas dos dois lados políticos, né, da polarização política. Mas só que o lado que era contra, né, foi contra a execução, né, que eu diria do ESG. Eles não são contra as pautas ESG, mas a execução como estava sendo feita e a priorização, né, que estava sendo feita não trouxe os resultados que eles queriam. Então eles não queriam mais esse tipo de pauta, atrelaram a maus resultados, principalmente lá nos Estados Unidos. E aí a BlackRock perdeu muito investimento de governos, estados inteiros dos Estados Unidos, como Texas, bilhões de dólares, e diversos acionistas também demandando, né, retirar as prioridades nessas pautas por causa dos resultados, como comentei em outros vídeos, muita falta de execução. Então não adianta só a pauta ser bonita, mas aí o resultado não tem um impacto bonito, né? Não tem um impacto positivo e não tem um retorno financeiro. Então, por causa disso, a BlackRock então decidiu ano passado, nossa tese de investimento, retirou, não tinha nenhuma palavra ESG, nem mudanças climáticas na sua tese de investimento. Isso é totalmente relevante. Ela escolheu esse lado, que foi a maior demanda dos seus principais acionistas. E nesse ano de 2024, que ela mudou essa tese, ela atingiu o recorde de ativos. A BlackRock, a maior gestora de ativos, atingiu ela ultrapassou o seu próprio recorde de ativos. Então, essa tese, mudança de tese, foi totalmente relevante. Você vê que os resultados é que mais pessoas investiram nela, né? Quando ela mudou, fez essa mudança bem relevante, bem chamativa e impactante do ano passado.
Então, a gente tem que levar isso em consideração também para nossa análise. E se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu fiz sobre esse recorde. E aí, agora em 2025, né, a BlackRock, então a gente recebe essa notícia que está sendo compartilhada pelos defensores do ESG, principalmente os profissionais aí que estudaram e não querem perder, né? Geralmente os profissionais do ESG que são mais recentes, né, fizeram uma especialização, são 2 anos aí atuando em ESG. Eles não querem perder esse estudo que eles tiveram e eles continuam defendendo essa pauta. Só que aqui comigo, pelo menos, eu sou bastante crítica dessa pauta e é por isso que eu defendo uma outra abordagem do ESG, que é com foco em resultado, foco em impacto real, em execução, que é o principal ponto para a gente ter impactos, né, positivos. Então, eles estão compartilhando essa notícia tentando mostrar que, olha, está havendo uma reviravolta, olha como o ESG é muito importante, olha como temos fundos europeus, e eles falam europeus como se fosse a Europa inteira, mas calma, que essa notícia, na verdade, é da Holanda, e é o segundo maior fundo de pensões, então é bem mais específico da Holanda, e eles querem demonstrar que a pauta ESG é muito importante e temos atores aí retirando um grande volume de dinheiro da BlackRock por falta de alinhamento com essa agenda. Então, eu vejo, né, na minha percepção ao longo desses anos, que sim, é uma forma de eles quererem mostrar que eles querem, né, um grupo de pessoas querem essa pauta para os seus investimentos, sim, querem mostrar que o ESG é importante, e a meu ver, né, como foi só agora em 2025 que eles decidiram fazer isso, e não no ano passado, quando a BlackRock mudou a sua tese totalmente, assim, tirou mudanças climáticas, não tem menção de ESG. Como não foi no ano passado, eu tenho essa percepção, né, parece ser bastante por causa do atual governo do Trump, porque entrou agora. O governo do Trump entrou neste ano. Então, como assumir um governo que ele está junto, né, alinhado, a BlackRock se alinhou bastante a esses discursos, né, por causa das execuções que escandalizaram no mundo do ESG, né, que adotaram pautas, priorizaram pautas e aí não executaram direito. E não trouxe retornos, trouxeram prejuízos, né, financeiros, prejuízos para imagem, para marca, o que é muito ruim também, é péssimo, né? E não trouxe os impactos desejados. Então, o Trump também está alinhado a isso. Ele é contra, não as pautas, mas contra esse tipo de priorização e falta de execução. E aí, esse fundo, então, parece ter agido mais agora porque ele deve estar nessa visão mais politizada, né? Agora que o Trump entrou, ele deve estar mostrando que ele é contra, talvez, o governo atual de Trump, tentando mostrar aí que ele tem uma outra vertente e ele quer que a BlackRock perceba que eles são contra, e aí eles tiraram dinheiro, né? Esse fundo de pensão tirou essa verba da BlackRock. Só que aí eu não vejo que seja uma reviravolta do ESG ainda, porque a própria BlackRock comenta na notícia, né? Ela responde a isso. Ela comenta e ela fala que sim, que eles retiraram sim, mas que os holandeses, né, os seus clientes holandeses como um todo, eles têm $1 trilhão investidos, né, na BlackRock, seja em pautas de sustentabilidade ou outras. E então a própria BlackRock, ela demonstra aí claramente que ela não vai mudar seu posicionamento, né? Ela mostra que ela meus clientes estão aqui, né? A maior parte do dinheiro holandês está aqui, $1 trilhão, muito acima de 17 bilhões, né? Lembrando que $1 trilhão
de dinheiro dos holandeses ainda está lá na BlackRock. Então, a BlackRock ainda ela respondeu assim porque ela mostra que tô bem, ainda sigo firme nessa tese, né? Ela não deu nenhuma desculpa, não pediu desculpa, não falou nada para reverter algum mal-entendido, nada. Então, ela continua nessa tese, aparentemente, ainda tá firme e forte na tese. Então, por isso, eu concluo ainda que não há uma reviravolta, assim, né? Porque eu falo na reviravolta na agenda ESG, porque a BlackRock, como ainda muitos ainda não sabem, é uma das maiores gestoras de ativos do mundo e a gente precisa ficar de olho nela. Foi ela a principal gestora que levantou a pauta ESG no mundo. E foi por causa dela também que a pauta ESG, junto com também o Trump, mas primeiramente foi com ela, porque já no ano passado, antes do Trump entrar, a BlackRock já tirou pelo menos o termo ESG da sua tese de investimentos e também de suas prioridades na tese. E ela voltou o olhar aos riscos, né? E aí você pode ver nos vídeos que eu já gravei. E nesse ano também, o olhar dela continua nos riscos, né? Então, a BlackRock é a principal responsável por essa condução e influência no mundo para as pautas de investimento. E aí é por isso que as notícias ficam sempre atrás da BlackRock. E aí, claro que os profissionais do ESG querem defender a agenda ESG e demonstrar de alguma forma que houve aí uma tentativa, né, de talvez demonstrar que eles querem essa pauta lá na Europa. E a Europa, para vocês terem mais um contexto assim, pela minha percepção dos profissionais de lá, dos discursos que vejo, acompanho, nas políticas e profissionais, a Europa ainda segue querendo fortalecer o ESG bastante ainda, diferente dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos ainda têm grande poderio aí sobre a influência no mundo inteiro. Então, é por isso que há ainda esse tipo de discurso nas redes sociais, querendo mostrar que é uma reviravolta, ou que não, né? Então, vocês vão ver bastante esse tipo de postagem, mas é bacana entrar nas notícias e verem os detalhes. E outro detalhe também interessante é verificar, que apareceu até na própria notícia que o fundo, né, quis falar, é que eles criticam a BlackRock, falando que ela diminuiu ainda mais as pautas de investimento em meio ambiente e no social, de 4% que era em 2024 para 2% agora em 2025. Então também é uma resposta a isso. Mas eu vejo que é mais aí uma resposta mais política, né, contra o governo atual. Porque se eles fossem realmente contra, eles teriam já cortado ano passado. Ano passado que foi uma notícia assim de surpresa, né, bem impressionante, porque de uma hora para outra assim, né, a tese de investimento da BlackRock mudou totalmente. Então foi meio que uma surpresa, assim, nossa, a BlackRock levantou SG no mundo, aí o Larry Fink veio meio que reclamando do SG, assim, né, nos discursos, veio falando que não ia mais falar de SG, não sei o que, de repente na tese, pá, não tem mais nem o termo SG. Então foi meio que uma surpresa para os profissionais, foi uma atitude bem assim, ele realmente decidiu, né, ouvir o lado, os seus investidores maiores, né, e aí esse fundo poderia ter já retirado dinheiro ano passado, mas não fez. E por que então só agora? Né? Por causa de 2%? Eu acho que não. Talvez, né, eu acho que é mais por questões políticas, agora que o Trump assumiu nesse ano, né, o seu governo, a sua gestão. Então, essa é a minha visão sobre a notícia. E fiquem atentos, né? Porque nas redes sociais, os profissionais eles postam só manchete, né? E a manchete fala fundo europeu. Não fala que é um fundo de pensão da Holanda. É muito mais específico, não é a Europa toda, né? E fala 90 bilhões de reais.
Não, calma, o real já perdeu bastante valor, né? Então, são 17 bilhões de dólares, mais ou menos. Então, é bem menor, assim, o valor do que parece, né? Na manchete, geralmente eles querem chamar atenção e aí fica parecendo algo muito maior. Mas aí tem que ter calma e ler a notícia e ver os detalhes para entender. E o detalhe que contei hoje, eu acho que deve ter feito bastante sentido para vocês. E você? O que você acha que está acontecendo? Você acha que isso é uma reação que vai ser uma tendência agora com o governo Trump? Você acha que é por causa do governo Trump ou não? Deixa aqui seu comentário, né, como gestor, como visionários aí do mundo da economia, sobre essa notícia que saiu e estão aí compartilhando, né, nas redes como algo relevante, muito relevante. Esse foi nosso vídeo de hoje, Green Business Post, impactos responsáveis para comunidades sustentáveis.